muito boa noite a todos. Aqui estamos para estudar um pouquinho mais do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus. O tema já estão a ver, pedi e obtereis. E antes de iniciarmos propriamente a desenvolver o tema, vamos ler, porque está interligado, do livro Fonte Viva, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, o item 149. No culto à prece. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 4, versículos 31. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria subtil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim, também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Os nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos da nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual, por meio do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os Atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio da fraternidade. Engrandeceram-se-lhe as mentes congregadas em propósitos superiores e a energia santificadora. Felicitou-lhes o Espírito. Não olvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. E vamos perceber também nós porque é que iniciamos este tema com esta leitura. Porque vamos falar da prece, porque vamos pedir. Pedi e obtereis, é o nosso tema. Então, e o que é que nós pedimos? Normalmente, eu quero emagrecer, eu quero reconciliar-me com o meu familiar, eu quero deixar de fumar, quero parar de beber bebidas alcoólicas, quero parar de julgar, eu quero. É o movimento do ego, do nosso eu, nós queremos. Então, para quem devemos nós divulgar os nossos desejos e intenções? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Nós aprendemos isso aqui no estudo e nós que frequentamos esta casa já o sabemos. Sabemos ainda que no capítulo 1, nas questões de 1 a 13 do Livro dos Espíritos, também relembramos alguns dos atributos da divindade e que são: Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é omnipotente, é soberanamente justo e bom. Então, como nos dirigimos a Deus? Através da prece. Então, no livro
do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27º, está este tema: pedi e obtereis. Então o Espiritismo ele torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Precisamos primeiro conceber que estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E eu aqui recordo uma passagem lindíssima do nosso querido o apóstolo Paulo, que dizia: estamos mergulhados em Deus. E é verdade, tudo é Deus, tudo é obra da sua criação, toda a beleza, tudo é feito por Deus, foi feito por Deus para nós. Então, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Fluido cósmico que está portanto, primeiro o cosmos, planeta, cada planeta com o seu fluido, e a Terra tem o fluido cósmico universal. Então, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados. Então, esse fluido é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença que as vibrações do ar elas são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Nós conseguimos perceber isto. O ar é o veículo do som. O som não sai aqui, eu estou a falar, estou a emitir som, e, portanto, ele não sai, não vai para a rua, não é? Portanto, fica aqui, fica circunscrito. Ao passo que o fluido universal estende-se por todo o infinito. Então, se percebermos que o dirigido pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Isto aqui vamos ver a ação da prece e a transmissão do pensamento. Continuamos ainda a falar sobre isso. A energia da corrente guarda proporção com o pensamento e a da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontra. E pelo pensamento também os espíritos, ou os bons ou os menos bons, também eles nos atraem, também eles se afinizam consoante o nosso pensamento, a nossa vibração energética. Então, para quem devemos nós divulgar os nossos desejos e intenções? Obviamente que não é a qualquer irmão. Nós temos alguém connosco, alguém que nos criou, somos essência divina, é Deus. Deus é a potencialidade pura. Há um livro das 7 leis espirituais do sucesso de Deepak Chopra que fala-nos o seguinte: as leis físicas do universo, na verdade, representam este processo da divindade em movimento, ou a consciência em movimento. Quando compreendermos essas leis em nossas vidas, qualquer coisa que desejamos pode ser criada. Porque as mesmas leis que a natureza utiliza para criar uma floresta, uma galáxia, uma estrela, um corpo humano, podem realizar os desejos mais profundos. Isto é belíssimo. É um pensamento que nos leva a acreditar cada vez mais que Deus é potencialidade pura. Então, e como entramos em contacto com esse amor de Deus? É muito simples, dá trabalho, mas é preciso que o façamos. Primeiro, reservar um tempo do dia para ficar em silêncio, ficar sozinho, em meditação, em prece. Comungar com a natureza e observar a inteligência que existe em todas as coisas vivas. A natureza dá-nos lições brilhantes. E depois, praticar o não julgamento, para eliminar a turbulência dos nossos pensamentos, a maledicência, para ficarmos em silêncio e em paz conosco. Então,
Como é que Deus nos ouve? Como Deus te ouve? No livro Ajuda-te e o céu te ajudará, do Espírito Marta, é dito: qual é o pai? Se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Nenhum, não é? Então o pai escuta-nos de maneira diferente do que pensamos e socorre-nos com meios que muitas vezes não imaginamos. Sabedoria Suprema, atua com vistas à aquisição de nossa maturidade. Providência infalível, promove o amparo com recursos que nos atingem subtilmente, abrindo clareiras à nossa frente. Necessitamos apenas desenvolver os olhos para ver, porque há um véu que nos obscurece o olhar e nós muitas vezes não somos capazes de perceber que aquilo que está ali à nossa frente é aquilo que nós precisamos. Então, nós não estamos órfãos, ninguém está órfão. O Pai a todos criou, somos essência divina. Muitas vezes, onde enxergamos, onde vimos castigo, onde vemos castigo, há lições. Onde entendemos solidão, há amparo. Onde percebemos indiferença, há socorro. Onde captamos torturas, há maturação. Paralelo a esses escopos que aperfeiçoam a alma, torrentes de luz e oportunidades de felicidade se avolumam ao nosso redor, aguardando que abramos os canais de sensibilidade e da emotividade evangélica a fim de entrarmos em relação com o amor. Nossa vida será leve, nossas provas serão bênçãos, nossas dores serão bálsamos, os nossos gestos serão doces, nossa existência será mais rica. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que estamos a tratar, capítulo 27, há uma parte que fala sobre a fatalidade. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, com o fundamento, no princípio, de que Deus conhece as nossas necessidades e inútil se torna expor-lhes. E acrescentam ainda os que assim pensam que, achando-se tudo no universo, encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de lei de Deus. Então, todos os nossos pedidos são atendidos. Da máxima, concedido-vos será o que quer que pedirdes pela prece. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter e for injusto acusar a providência, se não acede a toda a súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. E é como procede um pai criterioso que recusa ao filho que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Vossa prece deve conter o pedido das graças que tendes necessidade, mas uma necessidade real, isto no Evangelho segundo o Espiritismo. Inútil, portanto, é pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, que vos dê alegrias e riquezas. Pedi-lhe antes que vos conceda os bens mais preciosos, a paciência, a resignação, a fé. Perdão. Vamos ver agora um exemplo da eficácia da prece. Um exemplo também do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem estava perdido no deserto. Começou a ter sede, a sede martirizava-o horrivelmente. Desfalecido, ele caiu por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe vai dar água a beber. Contudo, um bom espírito sugere-lhe a ideia para levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restavam, ele ergueu-se e caminha e descobre ao longe um regato. Ao vê-lo, ganha coragem. Se ele tem fé, ele vai dizer: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta a fé, ele vai exclamar: que boa ideia que eu tive. Nós fazemos às vezes isso também.
Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso às vezes serve-nos admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Alguém disse que a prece é o relacionamento ao mais alto nível de educação do querer. É preciso saber o que pedir, o que queremos. Pela prece podemos fazer 3 coisas. Louvar ao nosso Pai, pedir e agradecer. Nós fazemos muitas vezes isso e devemos fazê-lo diariamente. Louvar a obra do nosso Pai, a beleza, a vida, louvar tudo o que Ele preparou para nós. Pedir, sim, saber pedir e no final agradecer. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem neste capítulo, uma mensagem lindíssima de Santo Agostinho e que vamos ler em Paris, 1861. Vinde todos vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem e vêm anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela conduz-nos ao que leva a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós não há mais mistérios, eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Marchai, marchai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade, tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe, orando, é vida, e viva e refrescante. Doces vozes, embriagadores perfumes, que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas, e vós também. Orai com o Cristo, levando a sua cruz, e sentirei as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregado de uma madeira infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial, na morada de seu Pai. Então, o que é que nos impede? Sabemos que somos essência divina, sabemos que não somos órfãos. O que é que nos impede de pedir, de orar, de viver? Quem é que nos está a sabotar? A desesperança, a dúvida, o receio, o medo. Nós estamos mergulhados em Deus, no amor de Deus, estamos imersos no amor de Deus. Pedi e obtereis. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e àquele que bata se abre. É Jesus Cristo que nos deixou esta mensagem. Deus nos abençoe. Faça da sua fé a força que está a precisar. Acredite na sua força, na sua força total, e não imagine obstáculos à sua frente. Tudo o que uma pessoa é capaz de planear, ela é capaz de realizar. Nós vimos isso ali atrás. Pedi e obtereis. O tema da nossa palestra. E nós vamos agora agradecer. Vamos agradecer, primeiramente, com uma prece lindíssima
de uma irmã. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia que me inspira a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor e sempre que te rogo o que não deva, não me atendas, Senhor. Irmã Dolores. Então, depois deste momento de tanta serenidade,